Esse caso ele ficou conhecido como o assassino de beldades. Além de ele ter tido uma infância caótica, o assassino ele cometia crimes horríveis. Mas antes de começar o caso de hoje, muito prazer, meu nome é Mayara Failassi, sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes, onde falamos sobre casos criminais reais, teorias, histórias macabras. Então, se você é novo por aqui, já sabe, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Harvey Murray Glatman, ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1927. Ele era filho de Ophelia e Albert Glatman, um casal de judeus. Seu pai trabalhava como chapeleiro em uma loja de roupas localizado no coração de Bronx, em New York, onde a família morava. Desde cedo, a Ophelia percebeu que Harvey ele tinha um comportamento muito estranho dentro de casa. O garoto ele era extremamente agressivo, ele sempre quebrava as coisas dentro de casa, o que era completamente diferente de uma criança da idade dele. O pai do Harvey achava que eles deviam começar a castigar o garoto, batendo de forma física, castigando de forma física, mas a mãe dele achava que não, que eles poderiam conversar e que era uma coisa de criança, mas que conforme ele fosse crescendo, ele iria melhorar. O Harvey, ele falava sozinho, ele dava risada sozinho, ele começava a chorar, ele começava a querer quebrar a casa, isso antes dos 5 anos de idade. Ele sempre estava perdido nos seus desvaneios. Em 1931, quando ele tinha 4 anos de idade, ele teve a sua primeira experiência sexual masoquista. Sim, essa parte, gente, é bem pesada. Ele pegou uma corda, amarrou no seu órgão, pegou aquela corda e amarrou na gaveta, para que ele pudesse fechar a gaveta com tudo e aquela corda puxar as suas partes. Ele tinha 4 anos de idade e depois que ele fez isso e a mãe dele levou ele no médico para saber se ele estava bem e também para que pudessem fazer exames psicológicos nele, descobriram que ele era uma criança, que ele tinha o QI extremamente elevado, então ele tinha consciência que aquilo poderia ser um impulso sexual por conta da sua inteligência. Em 1932, quando ele tinha 5 anos de idade, ele foi submetido a uma cirurgia nas amígdalas. Depois dessa cirurgia, sua mãe achou que ele poderia ficar mais calmo, que ele iria ficar bem, que essas coisas de masoquismo que ele fazia ia parar, que ele ia se tornar uma criança normal. Mas até aí era o que a mãe dele pensava. Conforme foi passando o tempo, ele foi adquirindo o ato masculino de forma compulsiva. Eu não posso falar a palavra aqui para que o meu vídeo ele não seja banido dessa plataforma, mas com 5, 6 anos de idade, ele já fazia essa prática. O pai dele achava um absurdo, porque ele fazia muito, ele era viciado. Ele chegou até a falar pro filho que aquilo futuramente ia dar espinhas nele, ia deixar ele feio. Começou a dar desculpas para que ele pudesse parar um pouco. Do lado de fora da casa da família, todos os vizinhos falavam que ele era uma criança normal, uma criança que gostava de brincar, uma criança bonita, uma criança doce, uma criança decente, mas ninguém sabia de verdade as coisas que ele fazia dentro de casa com tão pouca idade. Em 1933, ele entrou na escola e a partir daí, por conta até da sua aparência física, ele começou a sofrer muito bullying. Harvey começou a enfrentar problemas no ambiente escolar devido à sua aparência, sua falta de queixo, suas orelhas de abano, e ele também tinha dentes grandes, que deixavam com uma aparência similar à de um rato, que na verdade era como as pessoas os apelidavam na escola. Conforme ele foi crescendo e virando adolescente, ele não conseguia chegar e se relacionar com as garotas. O que ele fazia com as meninas era, as meninas estavam normais, de boa, ele vinha correndo, pegava a mochila delas e saía correndo como se ele fosse um bobo. Depois da escola, diferente dos seus colegas que praticavam esportes, jogavam bola, fazia coisas assim de garotos. Ele ia para casa porque ele queria ter as experiências masoquistas sexuais dele já com tão pouca idade. E passou a praticar asfixia autoerótica. Ele fazia um laço em uma ponta da corda, jogando-a para cima de uma viga do teto. Depois colocava o laço em volta do seu pescoço e com uma mão puxava a ponta oposta da corda e com a outra
ele praticava o ato da masturbação. Em 1938, ele já tinha saído da pré-adolescência, entrando para a adolescência, e os pais dele viram que estava entrando numa proporção muito grande essa compulsão sexual que ele tinha dentro de casa, e também a falta de socializar na escola. Então eles decidiram sair do Bronx, em Nova York, e foram para Denver, e eles achavam que essa mudança de cidade na vida dele iria fazer com que ele se tornasse uma pessoa melhor. Enquanto Ofélia voltou das compras, ela percebeu uma ferida no pescoço do filho e também tinha um grande inchaço. A ferida foi provocada pelo atrito da corda no pescoço de Harvey. Ele confessou as suas práticas eróticas, além de ter fotos de mulheres nuas debaixo do colchão e da sua masturbação compulsiva. Ofélia resolveu procurar um médico. Este lhe aconselhou a não se preocupar muito, pois isso era coisas muito comuns com o desenvolvimento de um garoto. A partir desse ponto, Harvey passou a tomar mais cuidado para não ser pego pelos pais. Ele continuou a frequentar a escola normalmente. Em 1939, quando ele mudou de escola na adolescência, a galera na idade dele já estava naquela fase de flertar, de começar a namorar, mas ele não conseguia por conta da sua aparência física. Ele se achava feio e ele era feio. Ele tinha muitas espinhas no rosto, ele não tinha uma aparência agradável. Então as meninas rejeitavam muito ele na escola. E ele começou a ser introspectivo em relação a isso e começar a pensar de forma totalmente negativa sobre as mulheres por conta da forma como as meninas o tratavam quando ele era adolescente. Ele chegava na sua casa, ele se trancava dentro do quarto e ali ele praticava os seus atos masoquistas sexuais. Posteriormente, ele começou a criar um novo hobby, que era sair à noite da sua casa e roubar lugares. Um desses roubos que ele começou a cometer, ele conseguiu uma arma de calibre 26, o que ele se achou o máximo como adolescente ter uma arma, e ele sabia do poder que ele tinha nas mãos para ele poder roubar mais ainda outras pessoas. Então, gente, isso que eu tô falando para vocês da infância dele é muito importante para que a gente entenda o que ele fez no futuro. Vocês sabem que assassinos em série têm infâncias conturbadas e a gente sempre fala sobre isso aqui no canal. Todas essas informações que eu tô falando é para que vocês possam entender o que ele fez quando ele era adulto. Pois, com uma arma, Harvey passou a seguir mulheres bonitas que ele via andando na rua. Ele as seguia até suas casas, onde entrava pela janela. Lá dentro, ele obrigava a vítima a seguir até seu quarto, onde ele amarrava elas com um pedaço de corda que sempre carregava no bolso da sua jaqueta. Ele amordaçava a vítima com um pedaço de pano. O pano evitava os gritos e a arma evitava a reação das vítimas, mas toda a sua fantasia estava em amarrar as mulheres. A corda era o seu objeto de fetiche. Ele estava tranquilo, pondo as suas fantasias em práticas, sem o risco de ser interrompido pela entrada dos seus pais. Harvey também se sentia mais confiante e estava agora se vingando das mulheres, que os ridicularizavam na escola. O que ele fazia nessas casas que ele invadia com essas mulheres, ele fazia essas mulheres deitar na cama, tirar a roupa, e queria obrigar a mulher a gostar dele naquele momento. Esse era o fetiche dele. Ele ter essas mulheres nuas do lado dele, falando coisas bonitas, como se essas mulheres idolatrassem ele, enquanto ele se satisfazia ali sozinho. Ele não chegou nessa época a abusar sexualmente de nenhuma mulher. Fazia isso para que ele pudesse aumentar o ego dele, porque na escola ele era muito desprezado. Esse tipo de atitude que ele fazia com essas mulheres que ele perseguia, ele chegou a fazer em todo o ensino médio. Ele sempre estava fazendo isso. O que eu acho muito estranho, nenhuma mulher ter denunciado. Eu sei que é uma época diferente, mas ele cometeu isso com várias mulheres e não deixa de ser um abuso. Mas por toda a época do ensino médio, ele fez isso. 18 de maio de 1945, Harvey tentava arrombar uma janela do apartamento de Elma, uma mulher que se chamava Navran Street, quando foi flagrado por um policial. Foram encontrados um pedaço de corda e uma pistola calibre 26 em seus bolsos, que foi levado para o interrogatório. Naquela noite, ele confessou seus assaltos e arrombamentos, mas não citou que envolviam atos sexuais. Depois disso, ele foi preso e condenado a ficar alguns anos preso por conta disso. Mesmo ele não falando sobre o envolvimento dele sobre atos sexuais, algumas vítimas acabou comparecendo na delegacia
e ele acabou ficando alguns anos preso até que ele alcançasse a maioridade e ele pudesse novamente viver em sociedade. Em 1957, uma jovem de 19 anos, recém-casada, que se chamava Judy Drew, recebeu um telefonema. Nesse telefonema era um fotógrafo que sabia que essa Judy era modelo. E ele a convidou para uma sessão de fotos em uma revista policial em Nova York. Quem vocês acham que ligou para essa modelo dizendo que era um fotógrafo? Depois de adulto de sair da cadeia, Harvey ele precisava de uma forma para atrair mulheres para sua vida, para que ele pudesse se saciar. Só que a partir de agora, a história e o que ele fazia é algo completamente diferente do que ele fazia quando era adolescente. Dia 1º de agosto de 1957, Harvey buscou Judy para supostamente levá-la ao estúdio fotográfico. Quando entraram no carro, Harvey apontou uma arma para Judy, levando-a para o seu apartamento. Lá ele amarrou os pulsos dela para trás, atou suas pernas e a amordaçou com uma corda. Depois de tirar as fotos, apontou uma arma para a jovem e a abusou. Ele fez com que ela se vestisse novamente e tirou mais fotos dela naquela posição. Novamente dentro do carro, ele dirigiu por cerca de 20 quilômetros em direção ao deserto. Rapidamente, laçou o pescoço da garota, deixou-a de joelhos e jogou a corda por cima de um galho. Em pouco tempo, ela estava sem vida e Harvey tirou uma foto sua da jovem assustada e colocou na parede naquelas condições. Só para vocês constarem, ele tirou uma foto da jovem antes de matar ela e dela pendurada nessa árvore. Eu não vou mostrar essa foto aqui no YouTube, mas vocês, depois de terminarem de assistir esse vídeo, vocês coloquem no Google que vai ter essas fotos lá, que são extremamente pesadas e horríveis de você poder ver. Harvey descobriu que ele precisava ter várias opções e vários nomes para que ele pudesse atrair as suas vítimas, que ele não poderia ligar sempre falando que era um fotógrafo. Então ele criou uma segunda identidade e entrou num clube de homens solteiros em busca de mulheres, tipo um Tinder da época. Foi nessa época que ele conheceu uma mulher que chamava Shirley. Ele chamou essa mulher para jantar e ela aceitou. Ele fez um convite todo formal, querendo demonstrar que ele era um grande cavalheiro. E quando ele foi buscar a mulher na sua casa para que eles pudessem sair para jantar, ela entrou dentro do carro dele e no meio do caminho ele mudou a rota. Ele levou ela para um outro local. E tudo que ele fez com a primeira vítima, ele fez com essa mulher que se chamava Shirley também. A vítima seguinte foi escolhida na seção de anúncios pessoais do jornal de Los Angeles Times. Era uma modelo que se chamava Ruth Mercado. E ela estava procurando emprego. Harvey se aproveitou da situação para ir até o apartamento da mulher e atacá-la. Depois ele levou-a até o deserto, onde fotografou a modelo amarrada. Diferente das outras vezes, Harvey sentiu algo diferente por Ruth e não queria matá-la. Passou o dia pensando no que fazer, até que decidiu que o melhor seria acabar com aquilo para se proteger. Ele já tinha alguns crimes bem-sucedidos, então ele sabia que ele podia facilmente manipular essas modelos. Uma modelo que se chamava Joanna foi convidada por Harvey também para fazer fotos. E ela aceitou, só que ela disse que só faria as fotos se ela pudesse ter um acompanhante com ela. Essa foi inteligente. Como essa mulher disse que queria que o acompanhante fosse com ela, ele não respondeu e ele não queria mais tirar fotos da mulher. Depois dela, Harvey conheceu uma outra mulher que se chamava Lorraine, e essa parte é muito importante. Lorraine, ao embarcar em seu carro, ela percebeu que Harvey estava guiando por um caminho estranho e se alarmou. Ele parou em acostamento, e depois de apontar a arma para ela, ele tentou amarrar as suas mãos. E em um ato de desespero e coragem, a Lorraine conseguiu pegar a arma. Mas durante a luta, um disparo acidental acertou sua perna. Mesmo ferida, ela continuou com a briga, fazendo com que os dois caíssem para fora do carro. E nesse momento, um policial que passava pelo caminho viu a cena e parou o carro. Sem reação, Harvey se entregou e foi levado à delegacia. E lá vários policiais o interrogaram em busca de informações sobre 3 moças que estavam desaparecidas. Todas as mulheres que ele tinha cometido esses crimes, elas já constavam no sistema da polícia como mulheres desaparecidas. Foi então que a polícia questionou ele sobre o envolvimento dele nesse caso. Depois de horas e horas e horas de depoimento com a cabeça baixa, ele acabou confessando que ele tinha cometido esses crimes. E ele contou todos esses crimes de forma totalmente detalhada para a polícia,
que ele tinha um padrão de ir atrás de mulheres que eram fáceis de ser manipuladas. Ele gostava de sentir o medo dessas mulheres, o prazer dele era de sentir o medo. Pois ele abusava sexualmente dessas mulheres, fazia essas mulheres colocar roupas e tirava fotos dessas mulheres amarradas, amordaçadas, assustadas. Ele tirava fotos também de algumas sem roupa. E depois ele levava essas mulheres para algum matagal, para algum lugar de desova. Fazia essas mulheres ficarem em poses decadentes também, para que ele pudesse tirar fotos e guardar aquele momento. Depois ele matava essas mulheres ou estranguladas, ou enforcadas, ou com tiros. Esses detalhes ele contou dentro desse depoimento para a polícia. Na época ainda não existiam estudos específicos sobre assassinos em série. E o caso do Harvey fez com que o sargento Pierce notasse que era possível capturar serial killer examinando seu comportamento durante o crime, ou seja, o seu modus operandi. O seu advogado de defesa tentou alegar insanidade mental, mas, ao parecer do Dr. Landville, ele disse que o indivíduo não apresentava sinais de psicose ou insanidade. De acordo com esse médico, ele tinha total noção do que era certo e do que era errado, na natureza e na qualidade dos seus atos. Harvey ele foi condenado à pena de morte e em 1958 ele faleceu na câmara de gás em Nova York. E ficou conhecido como o assassino de beldades, e não se vê o termo serial killer dentro do nome dele ou na frente do nome dele, porque na época do caso, serial killer não era um termo ainda usado pela polícia. Como vocês sabem, o termo serial killer veio à tona na década de 70, na época do Ted Bundy, do BTK, enfim, já falei sobre esses casos aqui também no canal. Então ele ficou só como um assassino de beldades, e como vocês podem ver, ele teve uma infância muito caótica, ele teve já uma infância cheia de problemas mentais, e aquilo só foi crescendo conforme foi passando o tempo. E de acordo com as fontes de pesquisa, as vítimas dele foi muito mais do que só essas 3 moças que eu citei aqui. Muito mais outras moças caíram na mão dele e ele cometeu esses crimes. Mas é esse o caso do assassino de beldades. Me fala aqui nos comentários se vocês conheciam esse caso, se vocês conheciam essa história. Deixa aqui pra mim nos comentários pra mim saber. Eu queria muito agradecer o seguidor que indicou esse caso lá no Instagram, Mayara Failassi. Esse vídeo é uma indicação de seguidor. Então, se você tem uma indicação, deixa aqui nos comentários ou lá no Instagram. E muito obrigada a todo mundo também que indica caso. Eu sempre tento trazer aqui pro canal. E outra coisa importante, queria agradecer ao Estúdios Voz por cederem um espaço do estúdio para que esse vídeo pudesse acontecer. Se você quiser gravar o seu vídeo, o seu podcast, o seu programa, os estúdios ficam aqui na Lapa. Eu vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo para você poder acessar e conhecer melhor a estrutura. É isso, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!